Por isso que eu falei que o Corinthians, eu acho que o Flamengo tem uma dificuldade, vai ter uma dificuldade maior contra o Atlético Paranaense que o Corinthians contra o Atlético Goianiense. E no Brasileirão, o Corinthians está mais próximo do líder do que o Flamengo. Então, eu acho que o fôlego, o Corinthians pode ter mais para chegar nas outras competições, até ter esse confronto entre eles. Mas na Libertadores, que a gente está falando da próxima semana, o futebol do Flamengo é melhor do que o do Corinthians. Aí eu concordo com os amigos. Mas a gente sabe, aí eu volto a falar, é mata-mata. O primeiro jogo define muita coisa. Aí entra o que o Mauro Naves falou. Aqui, é o resultado, é o jogo pelo resultado. Entendi. É aquela coisa, faz um golzinho, segura. Tudo muda, né? Ô, Pascoalzito, larga essa barra de sabonete aí, vamos lá. Segunda parte agora. A segunda parte, você perguntou de Flamengo e Atlético Paranaense. Se eu entendo que o vice-líder do Campeonato Brasileiro não está jogando tão bem quanto joga o Flamengo, que vai ser adversário dele na Libertadores, eu sou obrigado a concordar que o Flamengo também está em melhor estágio do que o Atlético Paranaense. Okay. O Atlético Paranaense perdeu para o Botafogo, não fez uma boa partida contra o Botafogo. E o Filipão estava preocupado, porque precisa reeditar aquele grande momento do Atlético Paranaense. Talvez ele colocando em campo os jogadores que ele colocou, duas novidades, né, vindo um de contusão e o Fernandinho praticamente estreando desde o início, tenha tido um impacto no time do Atlético Paranaense. Então eu não sei como é que ele vai botar o time nessas duas partidas, mas vejo o Flamengo tem uma coisa que está aflorando. O time do Flamengo está jogando e está aparecendo. A nova função do Everton Ribeiro tem dado um tom de qualidade para a saída de bola do Flamengo muito interessante e o debochado está tendo muito espaço para jogar. E eu acho que o Flamengo é favorito também contra o Atlético Paranaense. Isso não significa dizer que ele já ganhou, porque tem que jogar. Mas a dificuldade maior vai ser com o Timão ou com o Furacão? Favorito dos dois, ok. Com o Corinthians. Na verdade, são duas subidas bem complicadas de correr, né? Porque subida com o saco de cimento nas costas. Os dois jogos são muito complicados. Agora, quando a gente fala que fica em cima do muro e tal, porque é difícil saber que time que vai pro jogo. Uma semana as coisas mudam muito rápido. E nessa semana. O Corinthians, essa semana, por exemplo, vai jogar contra o Atlético Goianiense. Isso. Não está definindo se o Cássio vai jogar. É isso. Aí vai jogar no final de semana também. Aí tem o Flamengo. Se o Corinthians fazer 2 grandes jogos e realmente mostrar o desempenho que teve contra o Santos, por exemplo, na Arena, aí já vai falar, opa. E aí o Flamengo faz 2 jogos, meia boca. Aí já tudo muda de novo. Então, eu acho que a complexidade de tudo isso é o nosso calendário. E como esse ano está mais difícil ainda. O pessoal vem e me pergunta, Renatão, o que você acha desse brasileiro? Não sei. Não sei que time vai jogar amanhã, qual que não vai. Se o Palmeiras vai sustentar a intensidade que estava, que já teve uma queda. O Hulk é um jogador que atropelava todo mundo nos últimos jogos, está tendo dificuldade. O Hulk tomou um tranco do Duqueiroz, caiu, cara. Foi. Quem diria, né? Você acha que o Hulk pode tomar tranco e cair? Aqui é tudo muito insano, cara. É muito insano. E assim, e o mais louco ainda, Flamengo, início de trabalho. Atlético Mineiro, início de trabalho. Atlético Paranaense, início de trabalho. Claro que cada um vai uma semana aqui, 2 semanas ali. Tudo bem. O próprio Vitor Pereira... O Vitor Pereira é o mais longevo desses 4 que a gente falou. O pior é que é verdade, entendeu? Né? E é pouco ainda. E é pouco ainda. Então, é complicado a gente falar... Hoje você olha para qual time no Brasil esse time está pronto. Você sabe como esse time joga, você sabe como esse time marca, como ataca, como trabalha. É o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras é o time que tem um trabalho... Ponto. Ninguém mais tem trabalho. O que tem hoje no Brasil são treinadores que vão ali, estoura um cano, ele arruma, estoura o chuveiro, ele vai arrumando. O treinador no Brasil, principalmente nessa temporada que se agravou mais, é aquele quebra-galho que você vai chamando. Bombeiro, cai o piso, né? Bombeiro, aqui e tal. Então, é difícil a gente olhar para trabalho. E eu acredito muito em trabalho, por isso eu vejo o Palmeiras muito forte. Porque, por mais que não ganhe tudo, que para mim ganhar tudo, ganhar as 3 coisas... É uma coisa quase que utópica. Eu acho bem difícil. Acho que competir... Tanto é que nesse formato jamais aconteceu. Exatamente. Competir, sim. Competir, sim, exatamente. Mas ganhar, eu acho muito complexo. Chega uma hora que estreita, você vai ter que tomar decisão. O Cuca já chega... Quem chegou mais fácil foi ele, o Cuca. E teve desempenho para ganhar. Porque se ele passasse do Palmeiras, eu acho que ele ganharia a final. Também acho. Pelo que ele jogava. Também acho. Mas, o Cuca chega...
Aí ele tem um Inter no Beira-Rio e já tem um Palmeiras na Libertadores. O que ele vai fazer? É duro. Vai segurar o time, vai com os dois titulares, enfim. E o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, também tem uma semana de descanso. Sim. O que não tem o Corinthians. E o que não tem o Flamengo. Exatamente. Esse é outro fato que a gente vive. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil a gente vê o time jogando a cada 2 dias e meio. 2 dias e meio, 3 dias no máximo, o time está em campo. Então, o Renato falou, o jogador volta, porque tem muita viagem. É isso. Volta, faz aquele treininho de regeneração, às vezes nem treina, entra em campo, faz só a regeneração, só a recuperação. No outro dia não dá para fazer muita coisa. O Rogério Ceni falou que ele pega o jogador pelo braço e posiciona. Eu quero você aqui. Se você puxar, treinou 15 minutos antes do outro jogo. E você não tem muito o que fazer e entra em campo com os caras para jogar. Às vezes você vai. O Corinthians tomou 2 sapatadas aí porque botou a garotada para jogar. Sabe quem tá trabalhando contra o Ceará bastante? e contra o Fluminense. O mercado tá agitado, hein, Losetti? Primeiro, Gustavo Henrique viajou, foi para a Turquia realizar os exames e fechar, né, assinar com o Fenerbahçe, time do Jorge Jesus. O Flamengo se acertou com o Varela, lateral direito, informação do Caio Mota, lá no GE. Globo. O lateral direito uruguaio executou o gatilho da FIFA por suspensão de contrato e é esperado amanhã para se tornar reforço rubro-negro. O clube deseja mantê-lo por mais 2 temporadas após o acordo inicial. Então o Flamengo olhando para a lateral direita... de Moscou. Exato, é por isso que ele executou esse gatilho, Exatamente. que tem aí a brecha no contrato. Mas, ô Losetti, então é a lateral direita que está olhando o Flamengo. E também chegou a posição de volante, né? O Wallace, continua o Flamengo com essa conversa com o Wallace. Depois perdeu o Arão, depois perdeu o Andrés Pereira. E trazer aí também os seus reforços. O Vidal, por exemplo, que até já estreou. O Flamengo se movimentando. As posições, não te falo nem dos caras, tá, Losetti? Tanto a questão do Varela quanto a questão do Wallace. Mas na posição, tá olhando aí a diretoria, o Dorival e toda a comissão, tá atacando onde esse time, esse elenco tem mais carência? Olha, primeiro que é difícil falar em carência nesse elenco do Flamengo. É claro que tem algumas posições mais bem abastecidas do que outras, mas quando a gente compara com outros elencos do futebol brasileiro, esse elenco para mim não tem carências. Ele pode ter um déficit, por exemplo, o zagueiro, o Gustavo Henrique está saindo. O Flamengo é o único clube do Brasil que tinha 6 zagueiros de alto nível, né? Rodrigo Caio, Davi Luiz, Pablo, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Gustavo Henrique. É uma fartura tremenda. Então, não acho que por ser o Gustavo Henrique, mas abrir mão de um dos 6 para o Flamengo é negócio, dependendo se você consegue ainda lucrar ou ganhar algum dinheiro. A lateral direita você tem o Rodinei e o Mateuzinho, 2 jogadores que estão desempenhando bem, que têm um papel importante ofensivamente, porque o Flamengo do Dorival, com esse losango, usa mais o lado direito para atacar do que o esquerdo, dá mais liberdade ofensiva ao lateral que atua pela direita, até por característica do que do lado esquerdo, principalmente quando na esquerda está o Felipe Luiz e não o Ayrton Lucas. Agora, o Varela, aí eu acho que tem que analisar o nome, porque o Rodinei dificilmente fica no Flamengo por muito tempo. Então, já é uma reposição pensando para o futuro de um jogador que estreou na seleção uruguaia agora, nessa janela de junho, fez 2 jogos contra os Estados Unidos e o Panamá, foi titular contra os Estados Unidos. Então, tá aí tentando cavar uma vaguinha também na Copa do Mundo, o Varela. É um jogador interessante, mas eu não vejo uma carência, muito menos na posição do Wallace, que eu acho que você tem o Thiago Maia, com o Vidal você tem a possibilidade de recuar o João Gomes para jogar como um 5. Eu não me agrada, assim, pensando num primeiro momento, essa possibilidade. Eu acho que a pressão que o João faz na saída de bola do adversário é muito importante e ele tem essa liberdade jogando à frente do losango, né, e não sendo a ponta aqui como primeiro homem, mas eu acho que são jogadores interessantes. Dizer que o elenco tem carências aí é uma realidade fora do futebol brasileiro. E o Dorival ou ganha ou perde. Ele ganhou 9 jogos e perdeu 4. Ele não empatou até agora. Senão o Flamengo não empata desde o início do Brasileiro. Ou ele ganha ou ele perde o jogo. O último empate do Flamengo foi pro Ceará. Mas os dois estão arrumando. Sobre a questão da janela, o Varela, só para completar o raciocínio bem feito do Losetti, o Varela, na verdade, é mais para 2023, que o Flamengo meio que já decidiu que o Rodinei não fica. O Vidal veio para o lugar do Arão, digamos assim. E o Wallace, se vier, ele vem para o lugar do Diego Ribas, que vai embora em dezembro. Então, ele vai já montando o elenco pensando em 2023. E ainda vai esperar a reformulação, né? E ainda vai chegar um reserva para o Arrascaeta, né?
O Flamengo está atrás, pode ser até, dizem, o Oscar, né? Tá na China. Ô, Igor. Então, perdão, Léo. o elenco não para de melhorar. O elenco do Flamengo tem possibilidades. Até porque os principais jogadores não vão embora. Esses ficam. E esses decidem. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.